Vamos aprender o verbo ser e estar em inglês. Vamos relembrar os pronomes, primeiramente. Eu, em inglês, é I. Você, em inglês, é you. Ele, he. Ela, she. E agora, vamos aprender um pronome muito interessante, diferente do que nós temos em português. Quando nós olhamos para uma cadeira, falamos, ela é azul. Podemos usar a palavra ela em português para uma cadeira. Nós olhamos para um livro e falamos, ele é branco. Podemos usar a palavra ele para um livro em português. Porém, no inglês não funciona bem assim. Não podemos usar o he nem o she para objetos ou animais que não sabemos o sexo. Então, existe uma palavrinha em inglês que funciona como ele ou ela para animais e objetos, que é it. Nós em inglês é we. Vocês é you. Observem que você é you e vocês também é you. Eles é they. Muito bem, já vimos os pronomes em inglês. Agora vamos ver os verbos que nós podemos usar com esses pronomes. Vamos aprender nessa lição o verbo ser e estar. Com o I usamos o am. Com o you usamos are. He is. She is. It is. We are, you are, and they are. Muito bem. O que significa então esses verbos? Ora, I am significa eu sou ou eu estou. You are significa você é ou você está. He is significa ele é ou ele está. E assim por diante. Vamos ver algumas palavrinhas que vão nos possibilitar formar algumas frases em inglês, nossas primeiras frases. Vamos colocá-las aqui. Vamos colocar beautiful, é bonito, e ugly, é feio. Fat, é gordo, e thin, é magro. Vamos deixar essas palavrinhas aqui para você observar. Muito bem. Agora vamos formar frases usando I am, you are, he is, etc. E também essas palavras. Por exemplo, como você diria eu sou bonito? I sou, am, bonito, beautiful. I am beautiful. Muito bem. Vou falar agora algumas frases em português para você escrever no inglês. Vou dar a resposta imediatamente após a minha pergunta. Portanto, se você não quer ouvir a resposta para poder tentar fazer você mesmo, aperte na pausa logo após a minha frase. Entendido? Lá vai a primeira. Nós somos gordos. We are fat. Acertou? Próxima. Ela é magra. She is thin. Acertou? Muito bem. E assim nós podemos fazer diversas frases. Mais uma pegadinha.
Quando você se refere a uma cadeira, como você diria, ela é bonita? It is beautiful. Por que nós não podemos usar o she? Não usamos she nem he para objetos e animais, e sim o it. It is beautiful. Muito bem. Agora nós vamos aprender como fazer frases na forma negativa. Aí no seu livro, na página 1, aí no lado direito, tem as formas afirmativas, negativas e interrogativas. Vamos observar como se faz uma frase na forma negativa. Basta acrescentarmos o not. Observe aqui uma frase afirmativa. She is beautiful. Após o verbo, após o is, eu coloco not. Ficaria então, she is not beautiful. Basta acrescentar o not após todos os verbos. Um outro exemplo, aquele da cadeira, lembra? E vamos ver na forma afirmativa primeiro. It is beautiful. It is not beautiful. Agora você. Ela não é magra. She is not thin. Eles não são gordos. They are not fat. Lembre-se que com they nós usamos are e não is. Muito bem. E existem em inglês algumas contrações. Por exemplo, nós podemos contrair o is com um not. Então, ao invés de dizermos she is not beautiful, nós podemos contrair o is com o not e ficaria isn't. A frase poderia então também ser dita she isn't beautiful. Vamos ver um outro exemplo, um com are. A contração de are mais o not fica aren't. Muito bem. Então, a frase we are not ugly poderia também ser dita we aren't ugly. Muito bem, agora você. Na forma contraída e negativa, como você diria, ela não é bonita? She isn't beautiful. Mais uma, na forma contraída e negativa, como você diria, vocês, não é você, hein? É vocês, não são gordos. You are not fat. Acertou? Muito bem. Vamos então para a forma interrogativa. Como se faz uma pergunta em inglês? Vamos observar primeiramente aqui uma frase na forma afirmativa. It is ugly. Vamos supor que esse it se refira a ela. Ela é feia. Uma cadeira ou uma agenda. It is ugly. Em português, eu deixo a frase exatamente como está e só mudo o jeitinho de falar. Não é assim? Em inglês, não. Eu mudo o jeito de falar, ou seja, a entonação, mas também mudo a estrutura da frase. Observe, o verbo passa para frente. Ao invés de it is ugly, fica is it ugly. E assim com todas as outras pessoas, todos os outros pronomes. Por exemplo, they are beautiful. Eles ou elas são bonitos ou bonitas. Como ficaria a pergunta? Inverto. Ao invés de they are, ficaria are they. Are they beautiful? Agora você. Diga. Ela, não é elas, hein? Ela é magra? Is she thin?
Um desafio agora. Eu sou gordo? Am I fat? Acertou? Ótimo. Vamos ver agora perguntas com pronomes interrogativos. Vamos aprender nessa lição 2 pronomes interrogativos que são where e who. Vamos aprender nessa lição 2 pronomes interrogativos que são where e who. Where, who. Where significa onde e who significa quem. Muito bem. Um desafio para você. Sabendo-se que essas palavrinhas, pronomes interrogativos, sempre têm que estar em primeiro lugar na frase, como você diria onde ela está? Where is she? E não she is. Porque na pergunta o verbo passa para frente do pronome, lembra? Where is she? Mais uma para você. Quem é você? Lembrando que sempre em inglês essas palavrinhas where, who, vêm sempre em primeiro lugar na frase. Quem é você? Who are you?